Antes de tudo, eu queria dizer que essa é uma teoria mais meme do que qualquer outro tipo de coisa. Mas depois do último capítulo, eu comecei a achar isso válido, né? O fato realmente de que Moussama pode ter tomado um chifre do Joy Boy. Eu vou contar pra você toda a história, eu vou contar todas essas ideias, mas eu acho super válido essa opinião. Como eu sempre tenho uma política aqui no canal, toda teoria, desde que tenha sua validade, ela pode ser trazida aqui pro canal do Geek Brasil. E depois do último capítulo, eu acho que isso tem muita, mas muita validade para acontecer. E eu vou tentar justificar isso para você nesse vídeo, né? E a ideia de que Moussama foi traída ali pelo Joy Boy não é tão bizarra como pode realmente passar na primeira impressão. E a intenção aqui é mostrar como o poder do amor de um Di pode cometer loucuras. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de One Piece. Sim, pessoal, vamos aqui falar sobre chifre de boi? Não, chifre de Moussama. O chifre que eu acho que pode ter acontecido por mais de 25... Na verdade, a gente tá acompanhando todo o desenrolar desse chifre, dessa traição por mais de 25 anos. É uma teoria... barra meme, barra brincadeira, mas eu vou tentar levar um pouquinho a sério aqui pra gente poder discutir, tá? Eu acho bem legal esse ponto, como eu sempre falo, né? É uma teoria barra meme, mas é uma teoria também que tem evidências na história e a gente vai tatear no escuro aqui, tá? Vamos tatear no escuro. E se você tá empolgado, se você viu o título, isso ficou, chamou, lhe deu interesse, eu acho que vale a pena você deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente no compartilhamento desse vídeo. Se você puder, se torne membro aqui do canal também e deixa o seu valeu aí, porque fortalece a gente pra caramba. Você tem noção de como fortalece pra produzir os nossos vídeos cada vez mais incríveis. Então, pra deixar bem claro aqui, eu quero falar pra vocês que essa é uma teoria, né? Uma pequena teoria que a gente vai trabalhar aqui no contexto, não é uma pequena teoria, né? Mas é uma teoria realmente que tem poucas evidências pra gente trabalhar. Então a gente vai tatear muito no escuro, né? A gente não tem muito o que trabalhar, mas dá pra reunir algumas peças que foram reveladas durante o mangá sobre essa posição. E é tão doido isso, cara, que a gente nem sabe se Moussama é uma mulher ou não, né? A gente não tem... Cara, a personagem foi apresentada tem mais de 100 e poucos capítulos, né? Já tem 100 e vai fazer 150? 130? Tem mais de 140, né? Mais de 140 capítulos que Moussama foi apresentada e a gente não sabe nem se ela é mulher ou não, né? Não dá pra saber. Mas nessa teoria eu vou assumir que ela é uma mulher, né? Eu vou acabar assumindo aqui que ela é uma mulher. E a intenção desse vídeo é tentar mostrar a possibilidade que tudo realmente de One Piece pode ter conectado através de uma traição, através de um término de um relacionamento ou da força do ódio, né? A forma realmente como tudo isso pode ser proporcionado na história e através dessas sustentações para traição. Para a gente começar a falar sobre essa discussão, a gente precisa voltar em alguns pontos do capítulo 1084, né? Do último capítulo, para a gente recapitular algumas coisas. O primeiro é que Nefertari Lily faz parte, né? Ou fez parte das 20 nações que derrotou a grande nação que dominava o mundo de One Piece antigamente. Outro ponto é que Nefertari Lily se recusou a se juntar aos Teriubitos, né? Se recusou a se tornar um nobre mundial, aquelas pessoas que eram reis e rainhas dessas nações e que acabaram ascendendo a este lugar na qual não teriam mais que lidar com guerras ou com injustiças, com fome ou coisa do tipo e passavelmente ali se tratariam, né? Viveriam no bem e no melhor das coisas enquanto o resto do mundo que se lasque, né? A gente também observa que Nefertari Lily não pôs sua espada em volta do trono vazio, né? Tem 19 espadas em volta do trono vazio e sendo que eram 20 nações que duelaram contra essa grande nação. E existe uma espada fincada no jardim de Moussama e a forma realmente como essa espada pode representar que Moussama seja a própria Lily. Como eu falei pra vocês no vídeo, a intenção é que a Lily seria
também a espada. E como ela vive eternamente, ela seria este ser que estaria controlando tudo e a todos para que aquela nação soberana de 800 anos não voltasse, ou que qualquer resquício de memória ou coisa do tipo pudesse voltar realmente a atormentar o mundo ou trazer esperança na qual ela havia lutado. Mas nós ainda não sabemos se Nefertari-Lili e Musamá são as mesmas pessoas, o que dá ali uma certa impressão que a gente tá por um fio, né? Se essa revelação foi realmente contada para nós de que Musamá é Nefertari-Lili, aí, meus amigos, vai chover de teoria para ser concretizada de uma vez por todas em One Piece. Com esses dados apresentados para nós sobre Nefertari-Lili, a gente precisa voltar também lá na saga dos Tritões e marcar pontos importantes sobre o Joy Boy, né? Nós temos ali que o Joy Boy, ele tinha uma conexão muito forte com a Poseidon de 800 anos atrás. Da mesma forma como o Luffy tem com a Shirahoshi, o Joy Boy também tinha essa conexão ali com a Poseidon antiga. Joy Boy também prometeu trazer os Tritões para a superfície, mas não conseguiu. Então a relação dele era tão forte ali com os Tritões que até mesmo, ou todos eles, acabaram ali meio que confiando, né, sobre o que poderia acontecer ou trazer de volta ali os personagens para a superfície, para que eles pudessem realmente viver à luz do sol sem ser perseguidos. Então aqui nós temos já uma relação entre, no mínimo, Joy Boy e 2 e 3 personagens, né? Porque pode ser Joy Boy, Lili barra Musamá e Poseidon, ou Joy Boy, Lili, a gente também tem Musamá e Poseidon. 4 personagens, né, já no meio dessa bagunça para reforçar alguns pontos na história. Só que tudo fica mais interessante quando a gente começa a analisar as histórias relacionadas ao Wano, né? E a gente começa quando a Toki aparece. Sobre as informações da Toki, a gente tem que ela nasceu há 830 anos. Logo, Toki nasceu e a Guerra do Século Perdido já estava ocorrendo. Toki tem um dos seus pais de Wano, mas nunca conheceu o seu país. Ela nunca tinha conhecido o seu país até o Oden levar ela ao local, né? Ela era de Wano, era de pais ali, ou de pai que tinha, o pai ou mãe que tinha uma conexão com Wano, mas ela nunca tinha visitado o país. Logo, quando Toki nasceu, seus pais estavam em alguma guerra ou aventura. E provavelmente a gente pode ter uma conexão de guerra, porque o século perdido, né, as nações ali do século perdido já haviam começado a guerrear dessa forma como a gente ainda tá detalhando, né, tá engatinhando para descobrir esses segredos. E aí que as coisas começam a ficar realmente interessantes, né? Porque o Onimaru, lá na batalha contra o Zoro, diz que o Wano era conhecido como o país do ouro no passado. Mas nós não tivemos nenhuma evidência de que o Wano teria ouro na sua saga, né? Não tivemos realmente uma ilha de ouro ou alguma coisa que levasse a gente ter esse entendimento de que tinha ali algo conectado ao ouro no país. Então, será que o Wano teria alguma conexão com o Shandora e também Jaya nessa informação de conexões de um único país de Joy Boy? Onimaru possuía 69, na verdade ele possui, né, 69 anos, então ele conheceu essa história de alguém. E provavelmente foi de Toki, já que ele era leal a Ushimaru e o Ushimaru servia ao Oden. Então quando o Oden ficou fora, provavelmente o Ushimaru estava realmente para proteger toda a região em nome do Oden, mas ao mesmo tempo ele estava a serviço da própria Toki, né? Esse contexto realmente dela ser a esposa ali, na qual todos os bainhas vermelhas e também os Daimyos estavam servindo. Se Toki nasceu no século perdido e contou essas informações para Onimaru, isso quer dizer que talvez a Toki fosse filha do Joy Boy, né? Isso aqui já começa a ficar interessante, porque se a Toki for filha do Joy Boy, isso faz do Momo neto do Joy Boy, né? Faz neto ali do Joy Boy.
E é por isso que o Momo consegue dar ordens ao Zunisha. Nem mesmo o Luffy, né, que carrega a figura do Joy Boy, consegue passar ordens para o Zunisha, mas o Momo consegue, né? Então já terias ali uma classificação de que a personagem, a própria Toki, seria filha do Joy Boy e o Momo seria neto do Joy Boy. E é aqui, é nesse exato momento que a bagunça começa. Porque a Toki, ela pode ter sido filha ali da Poseidon, da Nefertari Lily, ou até mesmo de Musama, ou de Musama barra Nefertari Lily, né? Então tem essa bagunça e essa concepção, e assim a personagem pode ter sido caçada por qualquer uma dessas pessoas como um fruto de uma traição. Toki assim acabou viajando para o futuro, porque a personagem mesmo fala que toda vez que ela se sentia ameaçada, ela viajava para o futuro. Assim foi até ela encontrar o Oden. Ela estava sendo realmente perseguida, né? Ela estava sendo realmente alguém que estava ali para ser caçada ou estava sendo para ser presa, para ser vendida no mercado de escravos. E dessa forma o Oden chega e ela já estava se preparando para viajar no futuro mais uma vez. Então toda vez que a Toki se sentia insegura, ela viajava para o futuro. Da mesma forma aconteceu há 800 anos, quando ela se sentiu ameaçada e viajou para o futuro pela primeira vez. Bom, essas são algumas evidências que nós temos hoje e que de alguma forma o Joy Boy ele teve uma relação, uma espécie de relação com essas mulheres. Com o Joy Boy sendo derrotado, várias coisas que não deveriam acontecer começam a ocorrer. Poseidon não teve o que lhe foi prometido, Nefertari Lily não voltou para junto do seu reino e Musama sentou no trono que não era para ninguém sentar e Toki viajou no tempo à procura do novo Joy Boy. Ah, então LP, você está me dizendo que essa guerra toda essa confusão começou por causa de uma traição? Mais de 25 anos de história de porradaria, segredos e libertações para o motivo da guerra ser por uma traição? Sim. Cara, e você quer um motivo mais egoísta e mais humano do que esse? Começar uma guerra por apenas ser traído? Né? Por ser traída ali, no caso de Musama, for realmente uma princesa? A força dos Di está conectada ao poder do amor. Como já falei aqui pra vocês, na forma realmente de como a força, né, o poder dos Di, ele está conectado à doença da Hancock, a forma como o Luffy acabou transmitindo pra ela, ou como o Garp conseguia acertar porradas no capitão, mesmo seu corpo, mesmo sendo ali o seu corpo de borracha. Ele mesmo fala, os meus socos são socos de amor. Então todas essas evidências são detalhes bem importantes para a gente focar de que a vontade dos Di está conectado diretamente ao amor. Eu não sei de todas as peças que o Oda vai usar para construir o que levou ali o século perdido, mas eu estou me preparando para duas dessas que sejam realmente o amor barra ali traição e ódio. Duas forças opostas, Yin e Yang, como nós temos trabalhado aqui no canal. E sabe o que é mais maluco? Ao longo de vários anos do nosso mundo, várias histórias de guerras começaram através de histórias de amores proibidos. Nós temos a Guerra de Troia, que começou devido ao rapto de Helena, esposa do rei espartano Menelau, por Paris, príncipe troiano. Essa traição levou a uma guerra de uma década entre gregos e troianos. Nós também temos a Guerra da Caledônia. Na mitologia celta, a história de Deirdre e Nyosi é uma narrativa de traição que levou à guerra entre o rei Conchobar e o Nyosi. Assim, esse rapaz se apaixonou por Deirdre, mas a personagem já estava comprometida com Conchobar. Quando Nyosi e Deirdre fugiram juntos, Conchobar declarou guerra para recuperar a sua amada. Nós temos então a Guerra de Clitemnestra, né? Que na mitologia grega, Clitemnestra era a esposa do rei Agamenon, que traiu o seu marido enquanto ele estava ausente na Guerra de Troia. Ela teve um relacionamento com Egisto, primo de Agamenon. Enquanto Agamenon retornou vitorioso de Troia, ele foi assassinado por Clitemnestra e basicamente ali do Egisto, e que resultou em uma guerra subsequente quando Oreste, filho de Agamenon, e Clitemnestra buscou vingança.
Nós ainda temos a lenda do rei Arthur, Guinevere, que é frequentemente retratada como tendo um caso amoroso com Sir Lancelot, um dos cavaleiros da Távola Redonda. O caso entre Guinevere e Lancelot é uma das traições mais conhecidas e importantes na história arturiana, que dividiu as forças do reino de Camelot e gerou a queda da antiga cidade lendária. E no nosso mundo nós também temos ali a Guerra das Rosas, que começou quando Eduardo IV, rei da Inglaterra, da Casa de York, se casou secretamente com Elizabeth Wildvan, né, que é uma plebeia e viúva de um apoiador da Casa Lancaster. Essa união contrariou as alianças políticas existentes e desencadeou um descontentamento entre os nobres de ambos os lados, criando uma grande guerra. Cara, dava pra ficar aqui o dia inteiro só falando guerras que foram causadas no mundo todo através de traições, através de chifres, e basicamente essa é uma conotação muito forte que pode surgir na trama de One Piece. E através disso tudo, parece meio bizarro, né? Você fala, caraca, o ser humano está brigando por causa de traição, né? Duas nações, dois povos, duas famílias estão entrando em guerra por causa de traição. Isso chega a ser tão algo absurdo que a gente ri. E quem riu quando descobriu toda a bagunça que levou ali a todo esse mundo de confusões na realidade de One Piece? O Roger e toda a sua tripulação. Cara, essa história, né, sobre o século perdido e tudo que levou ali a forma como isso foi construído, eu acho que é a coisa mais bizarra de tudo. Sabe aquela coisa que você fala, mano, não acredito. Exatamente. E eu acredito que uma das coisas que pode realmente fazer eu rir dessa situação é se essa guerra e toda essa confusão pode ter começado através de uma traição. Pode parecer um absurdo, mas uma guerra em proporção secular levar um exército de 20 nações contra a maior nação do mundo a apagar 100 anos de história e tornar a vontade dos Ji oculta para sempre, pode sim ter vindo de um sentimento de traição. Pode ter vindo ali da sensação de uma traição, de um chifre que foi ali dado em alguma pessoa e que nunca foi superado. Essa é uma história realmente para rir, né? Quando você passa ao longo dos anos, passa ali muito tempo, é claro que é uma reação quando o próprio Roger e toda a sua tripulação recebe essas informações, a gente observa que vale e tem esse detalhe. Eu não sei se o Joy Boy era prometido a alguém, se apaixonou por Poseidon na sua aventura, se quebrou sua aliança com Imusama ou se teve um caso com a Lily enquanto ela tinha um marido lhe esperando em Alabasta. Eu não sei o que realmente aconteceu com esses quatro. Com essas 4 pessoas ou com essas 3 pessoas. Mas a questão é clara. O conflito é humano. E toda essa treta ter começado por uma questão amorosa que acabou se tornando em ódio é a maior essência da humanidade.